Quando lermos uma mensagem do irmão Brana e nos depararmos com alguma citação do profeta que parece estranha, é muito bom a gente ouvir também o áudio. O áudio é importante porque o áudio mostra a expressão, porque nem sempre o que a pessoa diz é aquilo que ele está dizendo. Você tem que ver qual é a expressão dele. Isso tem causado até problemas quando a gente está conversando com mensagem de texto com alguém. A gente, vamos supor que tiramos uma brincadeira com ele, falamos alguma brincadeira que a gente está tirando, tipo... Aí a gente é obrigado a colocar ali aquelas carinhas, né? Acho que é emoji que chama, não sei. Para ele saber que a gente está brincando, porque se a gente colocar só a frase, não colocar aquela facezinha ali, aquele rostozinho sorrindo, o irmão pode entender que a gente está falando sério. Porque lendo você não tem as expressões. Lendo você tem apenas o texto, mas você não sabe com que tom a pessoa falou aquilo. Então, aconteceu algo, o irmão Brana, na mensagem, que ele vai descendo, né, em direção a Tucson, e ele vai descendo seu carro, e Tucson fica num vale ali nos Estados Unidos, vai todo o tempo descendo. E um guarda, um policial, parou ele, e ele estava com o farol, um dos faróis do carro queimado, e o policial disse: vou lhe multar. A irmã Brana pediu para ele, né, não multar não, como nós, todos os motoristas sempre pedem, mas muitas vezes eles não tem jeito, eles multam. E o policial disse não, que ele ia multar e multou o irmão Brana. O irmão Brana disse: não, mas já estou chegando aqui perto, já vou colocar, já vou trocar assim que eu chegar na oficina ali. Aí o guarda de trânsito, policial, multou o irmão Brana. E quando ele está ali, o policial está do lado do carro do irmão Brana, fazendo a notificação, aí ele perguntou para o irmão Brana: você está indo para onde? O irmão Brana disse assim: estou indo para Jerusalém, que é o que todo crente diz, né? Ainda mais o irmão Brana, que estava um pouco chateado de ter pedido para o policial não multar ele estava multando, sempre multando, né? O irmão Brana disse: estou indo para Jerusalém. E o irmão Brana conta isso na igreja. Ele disse que quando ele falou isso para o guarda: quando você pega a mensagem, que foi o que aconteceu com o pastor aí de Franca, ele fundou uma doutrina em cima disso, que Tucson é o novo nome gentil de Jerusalém, porque o irmão Brana falou isso. E eu lia o parágrafo antes também, lá pelo ano 2013, eu lia, e está lá o irmão Brana dizendo: o guarda me perguntou para onde eu estava indo, e eu disse, eu estava indo para Jerusalém, porque eu creio que Tucson é Jerusalém. Uma coisa assim, o irmão Brana disse. E aí o irmão fundou a doutrina em cima aí, que Tucson é o novo nome gentil de Jerusalém. Mas aí eu tive a ideia de ouvir o áudio. Eu tive a ideia de ouvir o que o irmão Brana disse. Aí quando você ouve é totalmente diferente. O irmão Brana conta para a igreja: eu estava vindo descendo e o policial me multou e ele perguntou: para onde você está indo? E eu disse: estou indo para Jerusalém. Ele fala nesse tom. Quando o irmão Brana fala isso, a congregação começa a sorrir, todo mundo, inclusive o irmão Brana, começa a rir. E isso não está no parágrafo, na letra. Aí você percebe que era uma brincadeira que o irmão Brana estava falando para o guarda. Tipo assim, uma brincadeira, ao mesmo tempo o irmão Brana estava chateado, mas já que estava sendo multado mesmo, como quem diz a história, não interessa ele saber para onde eu vou, e eu sou um cristão, todo cristão vai para Jerusalém. E a igreja começa a rir do irmão Brana ter dito isso para o guarda, e o próprio irmão Brana começa a rir no púlpito, né? E então é esse que é o problema. Se nós lermos e haver coisas aqui que a gente fica: será que o irmão quer dizer isso? Você pega o áudio e escute, porque às vezes era apenas pela expressão do profeta você percebe que não é bem aquilo. Então, hoje nesse vídeo eu queria mostrar para vocês o que acontece no parágrafo 200, a partir do 276, da mensagem O Futuro Lar do Noivo Celestial, quando o irmão Brana dá as dimensões da cidade santa
E aquelas dimensões que ele dá ali, é a mesmas dimensões dadas por Larkin no seu livro, o Livro das Revelações. Eu fui verificar o livro de Larkin, eu baixei na internet e fui ver. O irmão Branham diz as mesmas dimensões. E o irmão Branham, você precisa... Naquele parágrafo, o irmão Branham disse: aqui está uma profunda revelação de Deus. Os opositores dizem que o irmão Branham quis dizer que aquilo que o irmão Branham está dizendo, que aquelas dimensões foi uma revelação que Deus tinha dado para ele. No caso, o irmão Branham estaria mentindo, porque na verdade aquilo foi do trabalho de Larkin. E quando você lê isso, você pensa, realmente, o irmão Branham está dizendo que é uma revelação dada a ele. Mas na verdade foi Larkin que falou isso aqui. O irmão Branham tomou essa parte aqui de Larkin, disse que foi dada profunda revelação dada a ele. E em seguida, o irmão Branham, quando fala nas dimensões da cidade, que é quase do tamanho dos Estados Unidos, de Miami, a Flórida ali, aí o irmão Branham diz assim: eu medi isto essa semana. Aí você está mentindo. Está mentindo, porque quem fez essa medição foi Larkin. E isso causa uma confusão por causa exatamente de ficar só com a letra e não ouvir o áudio para você ver as expressões. Então, vou mostrar aqui o áudio do irmão Branham, a parte do parágrafo, e fazer algumas explicações sobre isso aqui, para tirar esse mal entendido da cabeça de alguns, né? E entender que o nosso profeta nunca teve a intenção de mentir, não havia necessidade dele mentir. Tem, eu creio que quase que centenas, podemos dizer assim, de testemunhos, ou até mais, e inclusive de pessoas do grande movimento pentecostal, como T.L. Osborne, David Walker, que nem são da mensagem, Robert Liardon e muitos outros, dizendo não, o dom de Branham era real. Ele realmente discernia a doença, o nome, sem precisar olhar no cartão de oração. Não havia necessidade de irmão Branham mentir, né? Eu não creio que o irmão Branham ia se sujar, como nós dizemos, uma coisa tão ineficaz, tão tola, até porque ele já tinha dito em outras mensagens que ele estava estudando os livros, o livro de Larkin, e apenas na mensagem Futuro lá ele não diz que estava estudando o livro de Larkin, mas ele cita esse trecho que na verdade foi Larkin quem trouxe. E ali ele estava diante da congregação, a igreja lotada, e todo mundo estava vendo ele com o livro de Larkin na mão, né? Assim como nós, como pregamos, vamos no púlpito e nós estamos ali com a mensagem do irmão Branham, e quando estamos aqui pregando, não há dúvida que as pessoas sabem que a gente está falando o que o irmão Branham disse aqui. Não precisa nós dizer, olha, eu estou pregando aqui, mas eu estou tirando aqui da obra de William Branham. Não há necessidade, porque as pessoas estão vendo de onde nós estamos lendo. Então o irmão Branham estava ali com o livro de Larkin na mão, e atrás dele, isso é importante, na mensagem do Futuro lá, que ali tinha um quadro negro. Tinha um quadro atrás, com giz, e que de hora em quando o irmão Branham deixava aqui o microfone e se afastava para ir no quadro mostrar em desenhos o que era necessário. E aí no áudio a gente vê até isso, que quando ele se afasta do púlpito, a gente percebe quando ele vai no quadro, porque ele fica falando longe do microfone, né? Então, a igreja toda estava vendo que ele estava com o livro de Larkin na mão, e ele disse, esta é uma profunda revelação de Deus. E eu queria mostrar isso para vocês aí. O Futuro lá, 276 a seguir. Notem, a cidade é de 1.500 milhas quadradas. Agora ouçam atentamente enquanto nós desenhamos estas dimensões. Quero apagar o quadro por um momento. O irmão Branham se aproxima do quadro. 277. Aqui há uma revelação profunda de Deus. Marque bem esta parte, porque é aqui que os opositores dizem que o irmão Branham está dizendo que a revelação que Deus deu a ele, e na verdade era de Larkin. E o irmão Branham diz, aqui há uma revelação profunda de Deus. Nenhuma destas outras trarei o resto disto, o Senhor permitindo. 278. Notem agora, a terra espera até passarmos no livro de Apocalipse. Vocês podem ver como ele
a mediu por côvados e por estádios 2.300. Assim sendo, agora nós inteiramos que a cidade media 1.500 milhas quadradas. Sabem vocês quão distante isso se estenderá? Então, entre parênteses, o irmão Branham diz, eu o medi esta semana, fecha parênteses. Se estenderá desde Miami até Flórida e desde as costas orientais a 600 milhas além, ao oeste do Mississippi, e em outras palavras, a metade dos Estados Unidos só para a cidade. Essas palavras são palavras de Larkin. O irmão Branham estava com o livro de Larkin na mão. Ele tinha o livro de Uriah Smith, de Larkin e de outros autores. Ele fala isso direto em suas mensagens, que ele estudava esses homens. E então, assim como nós, às vezes, falamos algo no púlpito, se você ouvir só o áudio, você pensa que a gente estamos falando de nós, aquilo de nós mesmos, e às vezes estamos citando o que o irmão Branham falou, né? Então, o irmão Branham diz exatamente o que Larkin fala no seu livro, o livro das Revelações. Ele diz exatamente essa mesma medida, com as mesmas palavras, do jeito que está aí. Mas a acusação é que o irmão Branham diz assim, aqui está uma profunda revelação de Deus. E em seguida, quando ele fala da medição da cidade, ele diz, eu medi isto essa semana. Aí ele diz que vai desde Miami, Flórida, e fala que toma quase que todos os Estados Unidos ali, aquela parte dos Estados Unidos. Então eu quero que nós escute também agora o áudio. Mas não haverá mais mar. Note, a cidade é 1.500 milhas quadradas. Agora escute com cuidado, enquanto eu desenho essas dimensões. Eu vou apagar o quadro negro, só um momento. Aqui está uma profunda revelação de Deus. Então ele diz para a igreja, preste bem atenção agora, tenha muito cuidado, porque eu vou desenhar essas dimensões. Então ele se aproxima do quadro, e quando ele se aproxima e diz, deixa eu apagar o quadro negro, porque estava cheio de risco, de rabiscos, e ele pegou ali o apagador e começa a apagar. Enquanto ele está apagando, você escuta ele falar longe do microfone, porque o microfone tinha ficado no púlpito, e ele foi ao quadro. E você escuta a voz dele dizendo assim, apagando o quadro, aqui está uma grande revelação de Deus. É essa a expressão que ele fala. Ele não diz assim, aqui está uma profunda revelação de Deus dada a mim. Não. Ele está apagando e diz, aqui está uma profunda revelação. Dá um tempinho e diz, de Deus. Ou seja, que aquilo que ele estava querendo desenhar ali era algo que ele queria ser uma revelação de Deus, mas ele não está dizendo uma revelação de Deus dada a mim. Era uma revelação de Deus que já tinha vindo a Lark, e como ele mesmo mostra que ele veio para juntar as pontas soltas. E Apocalipse 10:7 diz que o sétimo anjo consumará os mistérios de Deus. Então ele veio para pegar aqueles mistérios que os reformadores, que os escritores vieram desvendando, no entanto não concluíram, e ele veio para concluir. Ele cria que aquilo que Lark tinha trazido era uma revelação de Deus. Ele não disse, aqui está uma profunda revelação de Deus dada a mim. Não, era uma revelação de Deus. É como você lê o parágrafo da mensagem de irmão Branham, e quando você lê, você diz assim, nossa, que profunda revelação de Deus. Você não está dizendo que foi dada a você, foi dada ao irmão Branham. No entanto, de qualquer forma, você está sendo beneficiado com essa revelação que foi dada aqui, porque se você crê nela, está sendo para você também. Então, é o que o irmão Branham, a expressão que você vê aí, ele está apagando o quadro, aqui está uma profunda revelação. Dá um tempinho e diz, de Deus. Essa é a forma que ele se expressa. Ele não diz que é uma revelação de Deus dada a ele. Você entendeu? Nenhuma dessas outras eu trarei, se for vontade do Senhor. Veja, ele continua apagando o quadro. Nenhuma dessas outras, com certeza, está se referindo a essas outras que ele estava apagando ali, que ele já tinha colocado. Eu trarei depois, se o Senhor permitir, e ele está apagando. Veja que, na verdade, ele estava, enquanto ele estava fazendo o serviço de apagar o quadro, as palavras estavam vindo, e ele estava falando ali só para dar um tempo, enquanto ele apagava o quadro. Note, agora a terra é
Espere até irmos ao livro de Apocalipse e você verá como ele mediu isso por cúbitos e por estádios 2.300. Agora nós descobrimos que a cidade é medida 1.500 milhas quadradas. Você sabe até onde isso chegaria? Eu medi isso essa semana. Isto alcançaria de Miami à Flórida. E da costa leste, passando de 600 milhas do oeste do Mississippi. Em outras palavras, metade dos Estados Unidos, apenas para a cidade. Então a questão se levanta bem quando ele diz, eu medi isto esta semana. E na verdade essas medidas são dadas no livro de Clarence Lark. Então os opositores dizem, ele está mentindo, está dizendo que ele mediu, e quem mediu foi Clarence Lark. Agora a pergunta é, para que o Mombrana ia mentir sobre isto? Não há necessidade, o ministério dele falava por si mesmo. O ministério dele dizia quem ele era e até hoje está dizendo. Está aí no nosso canal, está cheio de testemunhos. Ladonna Osmond, T.L. Osmond, David Walker, Robert Liardon, Don Gossetti, todos dizendo, eu vi, era mesmo real. As curas, os discernimentos, era tudo real. William Branham verdadeiramente tinha o dom. Muitos deles até discordamos da pregação dele, porque era contra a Trindade, e era contra a mulher, pregador e todas essas coisas, e batizar no nome de Jesus, mas concernente ao dom profético dele, todos eles não negam. Então não havia necessidade do Branham mentir, e ele não estava mentindo, ele mediu mesmo. Por quê? Porque o Branham não pregava uma coisa sem confirmar. Então, quando ele leu o livro de Lark, que Lark estava dando essas medidas da costa de Miami até a Flórida, da costa oeste dos Estados Unidos até o Mississippi, o irmão Branham pode ter pegado o mapa dos Estados Unidos e confirmado isso antes de pregar. Por isso que ele diz, eu medi isto essa semana, exatamente uma semana antes ele vinha estudando para pregar a mensagem do futuro lá. Então ele não ia pregar, dizer essa medida que Larkin falou sem confirmar, como eu tenho feito, como você tem feito. Se nós vermos algo importante de alguém dizendo, a gente vai confirmar, porque a gente não quer dar uma fake news. Então ele foi medir, pegou o mapa americano, fez a mesma medida que Larkin falou, e ele confirmou que Larkin estava certo, então ele disse, eu medi isto essa semana. Eu estava querendo pregar uma mensagem aqui, certa vez, eu ia falar sobre o aumento da ciência, né? Que Daniel disse que a ciência se multiplicar, e como a NASA manda sonda e diz o peso, a massa, a atmosfera dos planetas. E eu, para não falar algo errado, né? Até porque eu prego para muitas pessoas ouvirem ao vivo, então eu fui na internet, no Google, é o que todo pregador faz, e verifica, descobrir a massa do Sol, o diâmetro do Sol, quantos dias a Terra gira em torno dele, eu verifiquei tudo isso para me poder pregar. Então, o irmão Branham, quando viu Larkin dar essas medidas, ele não ia simplesmente chegar lá e dizer que essas medidas sem ele verificar. Então, lógico que ele teve que pegar um mapa dos Estados Unidos, havia uma forma de medição na época, né? Não era como hoje, nós podemos usar a internet para saber isso, mas ele tinha um mapa dos Estados Unidos para verificar as longitudes e tudo mais, as distâncias, e por isso ele disse, eu medi essa semana. Agora, para esses opositores que tentam de alguma forma fazer com que as pessoas pensem que o profeta mentiu, eu tenho dito para eles discordariam dos profetas também da Bíblia se vivessem no tempo deles, porque, na verdade, os espíritos nunca morrem, os homens morrem, mas os espíritos dos homens, aquele espírito de oposição, continua em outro. Então vamos supor que um opositor desse vivesse no tempo de Eliseu. Vamos tomar aqui Eliseu como um exemplo. Deus tinha dito para Elias ungir Azael, rei da Síria, Jeú como rei de Israel e Eliseu como profeta em seu lugar. E nós encontramos que quando Eliseu foi se encontrar com Azael, eu quero ler o versículo para você. Veja o que diz.
Nossa leitura está em 2 Reis 8, a partir do verso 8. Então o rei disse a Azael, esse foi o rei Ben-Hadad, rei da Síria, falou a Azael: toma um presente na tua mão e vai a encontrar-te com o homem de Deus, no caso Eliseu. E pergunta por ele ao Senhor, dizendo: hei de sarar desta doença? 9. Foi, pois, Azael a encontrar-se com ele, e tomou um presente na sua mão, a saber, de tudo o que de bom havia em Damasco, 40 camelos carregados, e veio, e pôs-se diante dele, e disse: teu filho Ben-Hadad, rei da Síria, me enviou a ti, a dizer: sararei eu desta doença? E Eliseu lhe disse: vai e dize-lhe: certamente viverás, porém o Senhor me tem mostrado que certamente morrerá. E afirmou a sua vista e fitou os olhos nele até se envergonhar, e o homem de Deus chorou. Então disse a Azael: por que chora o meu senhor? E ele disse: porque sei o mal que há de fazer aos filhos de Israel. Porás fogo às suas fortalezas, e os seus jovens matarás à espada, e os seus meninos despedaçará, e as suas mulheres grávidas fenderás. Verso 13, disse Azael: pois que é teu servo, que não é mais do que um cão, para fazer tal grande coisa? E disse Eliseu, agora preste atenção, e disse Eliseu: o Senhor me tem mostrado que tu has de ser rei da Síria. Se um opositor destes, que procura mentira na mensagem do irmão Branham, vivesse no tempo de Eliseu, eles iam encontrar uma mentira de Eliseu bem aí. Pois, quando Eliseu disse: o Senhor me tem mostrado que tu has de ser rei da Síria, na verdade, não foi a Eliseu que o Senhor mostrou, foi para Elias, lá no Monte Horebe. Quando ele estava lá, que Deus disse: o que fazes aqui, Elias? Ele disse: mataram os teus profetas e só eu restei. E Deus disse para ele: volta pelo mesmo caminho, unge Azael, rei da Síria, unge Jeú, rei de Israel, e Eliseu, profeta, no teu lugar. Ele veio, passou a capa por cima de Eliseu, nem ungiu como pensávamos, jogando óleo. Depois, Elias, de acordo com a palavra do Senhor, ele devia ungir Azael, ele não ungiu. Quem foi lá foi Eliseu. E Eliseu, ao chegar lá, diz para Azael: tu vais destruir os israelitas, tu vais matar os jovens à espada, fenderás as mulheres. E Azael disse: mas meu senhor, quem sou eu, um cão, para fazer? Ele disse: o Senhor tem me mostrado. Não, tinha mostrado para Elias. Mas Eliseu disse: o Senhor tem me mostrado que tu vais ser rei da Síria. Não, o Senhor tinha mostrado para Elias. Se eu fosse um opositor, eu ia me levantar contra Eliseu agora, dizer: não, está mentindo, é uma mentira dele. Na verdade, o Senhor falou para Elias no Monte Horebe. Ele está dizendo que o Senhor mostrou para ele. Então os opositores, se eles vivessem no tempo de Eliseu, eles iam dizer: está mentindo. Não, o Senhor não mostrou para ele, mostrou para Elias. Ele andava com Elias, ele ouviu Elias falar isso e agora está falando, dizendo que o Senhor mostrou para ele. Mas se você olhar por outro lado, o Senhor tinha se mostrado a Eliseu, porque se o Senhor mostrou a Elias, e Elias era o profeta que Eliseu cria e estimava e andava com ele, seguia os passos dele, aquela revelação passou para ele também. Então, é isso que eu estou dizendo neste vídeo, é que as pessoas não conseguem, essas pessoas de hoje que procuram eu na mensagem, não conseguiriam suportar também os profetas da Bíblia. O irmão Branham disse: aqui está, apagando o quadro, uma profunda revelação de Deus. Ele está dizendo que foi uma revelação que Deus deu a ele, e na verdade foi Allah, que ele não disse isso. Ele disse: aqui está uma profunda revelação de Deus, porque é uma revelação boa que Deus deu a Allah. Mas ao mesmo tempo, esta revelação, se Brana cria nisso, era para ele também. E não é só para Brana não, para mim também e para você também. Você entende? Então, irmãos, é por isso que eu digo, não tem, o opositor, não sei o que eles querem dar uma de crente. Na verdade, eles não são crentes, eles só querem destruir a mensagem e ficarem felizes depois palitando o dente, mas não vão conseguir não. Mas esse povo não é crente, esse povo tem homossexual, tem macumbeiro, tem católico no meio deles, né? Como disse o irmão Egres, ele disse: eles querem que você vá para qualquer lugar, para o candomblé, para a macumba, só não quer que você fique na mensagem.
Então, meus irmãos, os opositores estão enganados, estão tudo errado. Deus abençoe vocês.